Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Nossa temática, como todos sabem, é tratar da soberania e do desenvolvimento. E principalmente depois do golpe de 2016, resistir contra tudo de mal que tem feito no Brasil. Hoje nós vamos ter a oportunidade de tratar da cultura popular, da cultura da periferia, a cultura de resistência. E é muito importante para nós, né, exatamente esse tema. Beth, para quem nós vamos contar para esse papo de hoje? Olá a todos e todas. Bom, hoje a gente tem a honra de receber a querida Cláudia Rose, que está aqui para nos ajudar nessa reflexão e levando em conta o trabalho que ela faz há muito tempo. A Cláudia é historiadora, ela nasceu na Baixa do Sapateiro, uma das comunidades da favela da Maré. Ela é coordenadora do Museu da Maré e mestre especialista no tema bens culturais e projetos sociais, que é basicamente o tema deste programa, né? Então, a importância da cultura, como o Jorge falou, na soberania e na identidade de um país, né? Mais abordada a partir do ponto de vista do que a gente chama de periferia. Então, Cláudia, a gente queria que você explicasse para a gente o que é o projeto do Museu da Maré e o que esse projeto representa para a identidade e a valorização dessa comunidade que é a Maré, que tem mais de 130 mil moradores. Boa tarde a todas, a todos. Eu queria muito agradecer, Beth, Jorge, o convite. É muito importante estar aqui, uma honra, aliás, estar aqui compartilhando nesse espaço de luta, né, nesse espaço de pessoas que estão verdadeiramente engajadas e comprometidas com a transformação do nosso país, né? Soberania. É disso que a gente, né, está aqui conversando, e não só conversando, né, sobre isso só que a gente está conversando. Na verdade, essa é a nossa prática. A prática para criar um país, fazer desse país um país soberano, que a gente até hoje está na luta para ir por isso, né, para conquistar esse objetivo, essa utopia. Um país soberano, agora, a soberania se constrói a partir da base. E aí, falar da Maré, falar desse movimento, que a Maré ela é muito grande, é isso, Beth, tem em torno, na verdade, 140 mil habitantes, são 17 comunidades, e dessas 17 comunidades, a gente tem a mais antiga de ocupação, né? Que é o Morro do Timbal, justamente por ser a comunidade de terra firme, é um morro, e é o único morro da região, um morro até baixinho, não é um morro desses que a gente tem no centro da cidade, na nossa cidade, né? Então, todo o restante do território da Maré é plano, é um território espraiado, e ao longo da Baía de Guanabara, que está ali entre a Baía de Guanabara e a Avenida Brasil, de um lado a gente tem a linha vermelha, que vai margeando a Baía de Guanabara, ou o canal, né, do Fundão, e do outro lado a Avenida Brasil. E de um lado a gente tem a entrada da Ilha do Governador, e do outro lado já Manguinhos, Fiocruz. Então a Maré fica aí nesse espaço muito, digamos, central, né, da nossa cidade, porque por onde passam vias, né, importantes de transporte, de circulação da cidade, né, que é a Avenida Brasil, linha vermelha. A gente tem lá, passando ali pelo Parque União, a linha da Transcarioca, né, e dos pontos do BRT, e do outro lado, já lá na Vila do Pinheiro, também uma parte do Morro do Timbal, a linha amarela
no sentido Barra da Tijuca, né? Então, realmente é um lugar que tem toda uma história de ocupação. Apesar da gente falar, né, a Maré, isso é uma construção que para a gente é importante, ter identificações com um território, até porque é um território muito que foi sendo construído historicamente em momentos diferentes. E a ocupação começa lá no final de 1930, se a gente for considerar, né, durante a década de 1940, a chegada, né, de pessoas para ocuparem terras. Mas a gente já tinha antes uma ocupação, que era a ocupação por chácaras e também pescadores que já viviam naquela região. Então a gente vai tendo crescimento e aí vão surgindo outras comunidades, algumas construídas pelos próprios moradores num esforço coletivo das lideranças comunitárias nas associações de moradores, como, por exemplo, a Baixa do Sapateiro, o Parque União, mas a gente também tem outras comunidades que foram construídas pela intervenção do poder público. E a maior intervenção que a gente teve nessa região foi ainda no governo da ditadura civil-militar, no último governo do João Figueiredo. A gente tem, então, a realização do Projeto Rio, 1979, 1980, que aterrou parte da Baía de Guanabara, ali às margens da Maré, retirando todos os barracos sobre palafitas e construindo outras comunidades. Agora, essa construção, como a Vila do João e o Conjunto Esperança, que são comunidades as primeiras construídas pelo Projeto Rio, para onde foram, né, levadas as populações, né, os moradores que viviam nas palafitas, isso foi uma vitória do movimento organizado dentro da Maré, porque havia a promessa de construção dessas comunidades, lá, assim que o projeto que fossem retiradas as palafitas e aterrada aquela região ali. Mas isso não era algo garantido, principalmente porque a gente estava num governo militar, né? E numa ditadura civil-militar. E, de fato, foi um movimento coletivo dos moradores que se organizaram num movimento chamado União da Maré, e aí conseguiram garantir a construção desses conjuntos habitacionais, os conjuntos populares, para onde foram as populações, os moradores que viviam antes nas palafitas. Então, é uma história que permeia aí mais de 70 anos, e que tem, né, nessa história todo um reflexo das mudanças que estavam acontecendo no país, né, e na cidade e no país, né, como um todo. Legal, Cláudia, você pôde... Mas, Cláudia, isso tudo é o trabalho de memória do Museu da Maré? Isso, o trabalho de memória, na verdade, ele é muito mais antigo. Quando foi que começou, assim, exatamente começou? Quer dizer, um trabalho de memória ele já existia, mas em 1989, mais ou menos, quando a gente era bem jovenzinha, um grupo, né, de jovens lá da Maré fez um trabalho chamado TV Maré, desenvolveu um projeto chamado TV Maré, que gravava em VHS, né, o cotidiano dos moradores e também as memórias, as histórias narrativas, tudo isso em vídeos de VHS, que alguns foram transformados em alguns programas que eram passados nas praças, nos lugares públicos, e isso reunia um público muito grande. Muita gente ia assistir, porque imagina que a gente está falando de 89, em que a população da Maré não tinha acesso fácil a registros, por exemplo, fotográficos, registros de vídeo, não era algo comum naquele momento, né? Então, as pessoas se viam e elas gostavam de se ver na telona. Então, isso era projetado em telas, quando não tinha tela, era projetado em lençol. Uma vez, inclusive, o grupo comprou um aparelhinho e pirateou um sinal de TV aberta e transmitiu no horário nobre. Então, as pessoas estavam vendo novela,
Elas saíram do canal para ver naquele canal pirateado ali naquela. Isso aí há muitos anos, né? Uma transmissão da TV Maré. Então, assim, era um movimento de resistência e um movimento de afirmação daquilo que era produzido na favela. Então, esse projeto da TV Maré acabou em 92, 93, mais ou menos isso. E esse acervo, porque, na verdade, quando esses jovens começaram a ouvir os moradores mais antigos falarem sobre a maré, o que era antes, né? O que tinha naquela região, isso suscitou nessas pessoas, despertou um interesse pela pesquisa, e eles começaram a pesquisar por conta própria todo esse acervo aí, aonde foram procurar pesquisar? Em arquivos públicos da cidade, né, na Biblioteca Nacional, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Casa de Oswaldo Cruz, e aí também começaram a pedidos para os moradores fotos antigas e documentos também que fossem registros desse momento. E, é claro, os depoimentos orais desses moradores. E o que aconteceu é que em 92 ou 93, mais ou menos, quando o projeto acabou, esse acervo todo ficou guardado. E não era só um acervo audiovisual, também era uma produção acadêmica de universidades, pesquisadores universitários, que pesquisavam na maré, e a gente nunca teve um retorno dessas pesquisas. E aí, graças a todo esse trabalho de levantamento, né, da história da maré, aí foi também foi um achado, né? Como se achou imagens, fotos e documentos, também foram achadas dissertações, relatórios, teses, artigos, também notícias de jornais sobre a maré. Então, tudo isso foi reunido e depois, aí acabou isso, foi guardado, o projeto acabou, mas tudo isso foi devidamente guardado. E, em 97, esse grupo de moradores também, eles também, que eram da TV Maré, também participaram, junto com outras pessoas, moradoras da Maré, da criação do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o CEASME, em 97, e lá se vão 24 anos, né? Que o CEASME fez 24 anos agora em agosto. E dentro do primeiro projeto foi o pré-vestibular comunitário, e junto com o pré-vestibular a gente criou o projeto de memória, a Rede Memória da Maré, que já começa com um arquivo. A ideia de ter um arquivo para justamente salvaguardar esse acervo que foi doado pela TV Maré para o CEASME. Então, a gente já começa com esse acervo. Mas o museu, até então, não era algo que a gente imaginava fazer. Isso só mudou a partir de 98, 99, quando a gente começou uma parceria com a Casa de Oswaldo Cruz, na formação de jovens monitores para moradores da Maré, adolescentes, estudantes de ensino médio, moradores da Maré, para atuarem como monitores no Museu da Vida, que foi um projeto que a Casa de Oswaldo Cruz estava criando. Tanto é que o Museu da Vida fez 22 anos, né, esse ano, porque foi em 99, foi inaugurado em 99. E os monitores durante o ano de 99 e 2000, todos eram jovens adolescentes moradores da Maré, que eram selecionados e formados tanto pela equipe do CEASME, quanto pela equipe do própria Casa de Oswaldo Cruz, do Museu da Vida. E essa parceria possibilitou a gente, né, conhecer o mundo dos museus por uma outra perspectiva, não só como visitante, mas como pessoas que estavam ali construindo um museu. E isso despertou na gente o interesse, porque até então a gente não pensava o museu enquanto um instrumento de transformação social. E a gente nem podia imaginar isso, né? E aí, quando a gente descobriu que nesse meio existia um conflito muito grande, porque existiam pessoas que pensavam o museu apenas como um lugar de fruição, de pesquisa, não que isso não seja importante, por favor, tudo isso é muito importante, e o museu tem esse papel,
né, que é um papel relevante, mas existia também uma outra vertente ou corrente, né, de museólogos e museólogas que pensavam o museu enquanto um instrumento de transformação social, uma ferramenta pedagógica, e esse grupo pertencia, então, ou desenvolvia lá um trabalho dentro de um campo que é o campo da museologia social. E a gente se encantou por isso, e aí a gente entrou no mundo dos museus. E aí, isso lá em 2001, somente em 2006, a gente inaugurou o museu, porque a gente inaugurou, inclusive, o museu surgiu como um ponto de cultura, porque a gente participou do primeiro edital do Ministério da Cultura, do programa Cultura Viva, para fomento dos pontos de cultura, né? Uma política de fomento à cultura popular a partir da realidade de quem faz, né? A partir do Brasil, né? O Brasil profundo, que a gente diz. Então, das pessoas que estão fazendo a cultura a partir dos seus territórios. E a gente inscreveu o projeto Museu da Maré e fomos selecionados, e aí começamos isso aí em 2004. E começamos, quando recebemos, então, os recursos, a gente começou, eram recursos para 2 anos, naquele primeiro edital, então começamos a construir o museu, e sempre assim, pensar o museu como um espaço de diálogo e de ponte entre diversas realidades. Então, era o pessoal da Maré conversando com o pessoal do IFAM, do Departamento de Museus e Centros Culturais do IFAM. E juntos a gente pensando como construir um museu, e não existia aí saber mais ou saber menos, evocando Paulo Freire, né? Existiam saberes diferentes, e esses saberes diferentes foram colocados em diálogo, e aí surgiu o museu fruto desses tantos diálogos, muitos diálogos e experiências. Agora, eu digo que sem esse protagonismo, né, dos moradores, a gente não teria museu. Foram eles que disseram que era importante uma liderança comunitária na época, antes da inauguração. O seu Clóvis, que foi presidente da Associação de Moradores, já falecido, o seu Clóvis, ele falou que foi muita luta para conquistar tanta coisa, conquistar asfalto, conquistar creche, posto de saúde, escola, água encanada, luz, e foi mesmo, foi luta e muita organização, e a gente tem toda essa memória preservada no museu, né? E aí ele disse, só faltava mesmo um museu. Então, é essa força mesmo da comunidade, né, que entende, e que eu acho que entende o museu muito mais, de uma forma muito mais interessante do que a gente lá no início entendia, né? Que a gente pensava, antes de tudo, que o museu era um espaço muito elitista, e nunca a gente imaginou que o museu poderia ser um instrumento de transformação, até a gente mergulhar nesse mundo aí, né, da museologia social. Mas só que os moradores já sabiam disso antes da gente, né? E quando disseram só faltava o museu, quer dizer, porque eles veem a importância do museu enquanto um espaço de preservação das lutas, das memórias deles, mas não para eles só, mas como diálogo para outras pessoas de outros lugares. Então, eu acho que tem essa potência aí. Então, 2006 foi a inauguração, a gente recebeu muitas críticas negativas, né? Porque disseram, algumas pessoas questionam, mas por que não um centro cultural? Por que um museu? Museu dentro da favela, o que o museu dentro da favela vai preservar? Né? O quê? O glamour do tráfico? Né? A pobreza das palafitas, dos barracos das palafitas? E aí, assim, ninguém vai visitar, lembro até hoje que tinha um comentário que era assim, ninguém vai visitar esse museu. Logo, esse museu dentro de uma favela com tantos conflitos e tanta violência, né? Então, assim, a gente está aqui há 15 anos com o museu aberto. Infelizmente, ano passado, a gente precisou fechar o museu por conta, quer dizer, fechar as ações educativas do museu presenciais, e também as ações culturais, porque a gente tem
hip hop, capoeira, teatro e festas populares, como a festa junina. Tem uma foto aí, né, que eu mandei para a Beth, da festa junina de 2019. Com as bandeirinhas. Que foi uma loucura aquela festa junina. Então, assim, as festas, né, os momentos de confraternização, de estar junto, infelizmente, a gente teve que parar com tudo isso por conta da pandemia, mas o museu continua aberto como um centro, um espaço de recebimento, né, doações de cestas básicas, kits de limpeza e higiene para a população da Maré. Então, desde março de 2020 até novembro, a gente, em parceria com a Frente de Mobilização da Maré, que é um movimento de moradores, né, principalmente de comunicadores populares da Maré, junto com a Fiocruz e outras instituições, o MST também, super parceiro, ação, também a gente conseguiu distribuir em torno de 3.000 cestas por mês. Infelizmente, em novembro, as doações foram... Desde outubro, na verdade, as doações foram diminuindo, porque houve a reabertura, não é? E como se a vida tem que voltar ao normal, mesmo sem vacinação, né? E aí as doações foram diminuindo e até que acabaram, e aí em novembro foi a nossa última ação, e a equipe voltou para o museu para fazer trabalhos internos de organização do acervo, limpeza do espaço, cuidado com o espaço, porque a gente ficou realmente muito voltado para as questões emergenciais, e que aquilo era o que importava naquele momento, né? E aí, agora a gente retomou, quer dizer, agora em abril desse ano, a gente retomou novamente aí as doações, em parceria com a Fiocruz, e aí é o SEASME e o museu, e até agora setembro, né? A gente acha que no outubro e novembro não vai ter continuidade, mas foi bem intenso, né, esse movimento aí, para o qual a gente não estava preparado, né? Porque a gente nunca imaginou passar por isso, ninguém imaginou, né? E principalmente parar com todas as ações presenciais que a gente desenvolvia para dar conta de uma realidade terrível, né? Que era a perda de pessoas queridas, eram as pessoas sem perspectiva, né? As pessoas passando fome, e aí o museu não podia ficar alheio, né, a essa realidade. Então, foi esse momento aí, está sendo ainda bem, bem difícil, mas agora, né, com o avanço da vacinação, apesar de todo o negacionismo, apesar de tudo que a gente viu aí, né, nessa semana, esse absurdo aí da ONU, e mais uma vez esse grupo que volta para o Brasil trazendo vírus, né? Foi lá, o primeiro surto veio a partir deles, e agora, novamente, é muito triste ver tudo isso, né? Muito desolador, principalmente a gente que lutou tanto. Eu também sou professora, né? Sou professora de História, e sou agora, nesse momento, eu sou professora de Educação de Jovens e Adultos na Maré, e é uma experiência incrível, muito, muito gratificante ter a oportunidade de... E a escola, né, que é uma escola exclusiva de educação de jovens e adultos, então funciona em todos os horários, manhã, tarde e noite, somente com a educação de jovens e adultos, é super parceira do museu há muito tempo. Antes de eu ser professora lá, eu passei a ser professora no SEJA Maré a partir de maio de 2015. Então, antes já havia uma parceria com o museu, são muitas histórias incríveis, e essa semana a gente trabalhou, né, a gente encerrou o projeto As 100 Primaveras, de Paulo Freire, e uma dos temas, né, que eu trabalhei em sala foi a Constituição Cidadã, né, a Constituição de 1988, e como
a gente que participou de todo aquele processo, eu lembro que eu até brinquei que tinha uma estudante dentro da turma que ela tem um rostinho muito, muito jovenzinha, e eu falei brincando com ela, e aí, quantos anos você tinha quando a Constituição foi promulgada? Aí ela, professora, eu estava nascendo. Eu falei, não acredito que você é velha assim. E ela e a gente conversando, e ela realmente nasceu no mês de novembro. Ela nasceu no mês de novembro. E a gente conversando sobre os direitos, né, garantidos por Constituição. E eu falei, nossa, você estava nascendo, eu já tinha 22 anos. E como eu participei daquele momento, né, e como eu participei de abaixos-assinados, quantos movimentos se organizaram para que essa Constituição fosse uma Constituição realmente participativa e representasse a soberania do povo brasileiro, né? A vontade do povo brasileiro. E como é triste a gente ver tudo que está acontecendo hoje. A gente que participou daquele momento é muito triste, né? Mas também é um momento de desafio, né? A gente não pode se deixar abater, não. E é isso, eu estou falando demais, né? Tá, não. Abre seu microfone, Jorge. Cláudia, tá um espetáculo a sua fala. Tá falando demais. Você está nos possibilitando, né, aprofundar um tema muito importante, que é exatamente a questão da cultura e a sua construção popular. Né? Aqui no Brasil é muito comum, inclusive no campo progressista, com certeza você já ouviu isso, Beth também, falar o povo brasileiro não luta muito. O povo brasileiro aceita tudo com facilidade. Não é verdade isso. A nossa luta é diária, foi como você colocou aí. Essa luta na comunidade da Maré, uma luta, né, o tempo inteiro oprimida, né, pelas forças de segurança, pelo tráfico, pela milícia, né, mas, por outro lado, tem toda uma população que necessita, carente, né, carente mesmo porque, né, da concentração de capital que é brutal nesse país, que conduz à pobreza de toda a população, e a gente vê coisas tão bonitas construídas originalmente pelo povo. E o que vocês estão fazendo aí é exatamente, né, resgatar a memória dessa comunidade. E é o que falta no Brasil. Esse talvez seja um dos grandes pontos no Brasil a ser debatido, e dos graves problemas que temos, até com esse governo que está aí negacionista, é exatamente porque nós, a classe dominante brasileira, procura fazer um apagamento da nossa memória e apagar lutas como essa de vocês aí da Maré. Olha, eu estou me estendendo, mas você falou da Constituição de 88. Nós tivemos aqui, Beth, há 2 semanas, se eu não me engano, né, o deputado José Genuíno, que foi constituinte. E ele falou exatamente o que você disse, que a grande preocupação deles no início da Constituição foi fazer um acordo positivo com Ulisses Guimarães, para que um dia entrasse os gravatados e no outro dia entrasse o pé descalço, os povos indígenas. Ele colocou na experiência dele de constituinte. O Bernardo Cabral, que foi o relator geral da Constituição, me fala isso. Né? Folena, a maior preocupação que nós tivemos dentro do que pôde fazer foi trazer o povo para dentro da Constituição. Então, esse trabalho que você está fazendo é muito legal. E aí, Cláudio, eu quero colocar para você uma questão, né, que é a seguinte. Vocês aí na Maré estão fazendo esse trabalho. Como você vê a organização da sociedade, né, principalmente nas periferias, a necessidade que nós temos de transformar, como você falou, como você tem visto isso no todo no país? É uma coisa efetiva nos outros lugares? Como você tem visto? Então, na verdade, assim, o que a gente conversa muito, né, da dificuldade de, muitas vezes, as pessoas terem acesso a uma formação política, de política não partidária, mas uma formação política, porque, de certa forma, a própria esquerda, em algum momento, se afastou. Quando eu falo a própria esquerda, eu não estou generalizando, eu não quero generalizar, na verdade. Eu não quero dizer que
todo mundo, né? Porque nós somos esquerda e nós estamos na comunidade, né? Mas assim, o trabalho de base, o trabalho o trabalho político no dia a dia, aquilo que a gente chama de trabalho de formiguinha, que muitas vezes a gente pode ter a falsa impressão de que não dá certo. Esse trabalho é fundamental. E dentro de muitos lugares, né, em muitos territórios, a gente viu isso ser substituído por uma visão uma visão religiosa de direita neoliberal, que é uma visão que utiliza a fé das pessoas para eu não diria apenas com uma intenção financeira, mas com principalmente um discurso que aliena e que ocupa, mas que tem um poder e uma importância, porque ocupa vazios, né? Porque não há espaço para que haja ausência da participação e da organização popular. Se esses espaços eles ficam vazios, sempre tem alguém ou alguma coisa que vai ocupar, né, essa função. Então a gente tem uma precarização muito grande da saúde pública. E a gente não tem acesso, por exemplo, à saúde mental, acesso a um cuidado à saúde mental. E aí, quando você vê uma pessoa que está sentindo dor e que ela não tem imediatamente um atendimento devido, mas que numa igreja ela recebe, talvez ali, um momento, uma solução para aquilo, ela vai dizer que foi ali, naquele lugar, que ela encontrou a solução para aquele problema. Assim como um problema financeiro, assim como um problema amoroso, assim como um problema mental, também de saúde mental. Então, essas ausências, elas são ocupadas, esse vazio, né, é ocupado por esse discurso, que é um discurso que ele vai mexer com a pessoa, ele vai responder angústias, né, das pessoas, e fica cada vez mais difícil, diante disso, organizar a população numa outra perspectiva, numa perspectiva mais de conscientização, mais crítica, né, à esquerda dessa realidade, né? Então, mas isso não é algo que é impossível de fazer, né? Mas é triste quando a gente vê, por exemplo, inclusive população indígena, não poucos povos indígenas, abrindo mão da sua cultura para assumir uma outra mística, né? Que é a fé evangélica neopentecostal, e que isso realmente é um entrave, né, à organização. Mas a gente tem que também fazer uma autocrítica e perceber onde deixamos vazios, né? Então, eu vejo que se a gente tem pessoas que têm essa formação política e elas estão comprometidas com os lugares, o território onde elas vivem, ou de onde, né, da origem delas, com certeza a gente vai ter grupos, e é sempre uma ação coletiva, é uma ação que depende do engajamento pessoal, porque se não houver engajamento pessoal, não vai à frente. Mas além do engajamento pessoal, é preciso que essa pessoa engajada ela esteja num movimento coletivo. Então, é uma força que a gente sabe que pode demorar, né? E com certeza demora, fazer essas mudanças, mas por isso mesmo, por saber que demora, é que a gente tem que continuar e começar onde não tem, né? Começar o mais rápido possível, porque é lento, é demorado. Mas é importante que a gente tenha essa conscientização, porque em algum momento, principalmente a partir da democratização do país, o processo de reabertura
E aí eu diria que, dentro desse processo de reabertura, os governos do PT que possibilitaram tanto ganho, tanto avanço, né, dos movimentos sociais, a gente também tem um movimento contrário a esse, ou que vai, digamos, numa contradição, né, porque aí você avança nos direitos das reivindicações dos movimentos sociais, mas, ao mesmo tempo, você tem uma elitização da base, e você tem pouca reflexão crítica sobre isso. Então, é uma contradição que a gente tem que superar, né, que é uma responsabilidade também dos movimentos sociais, não se deixar cooptar por nenhum governo, nenhum. E não interessa se a gente lutou para colocar aquele governo ali, para ter aquele poder. A gente lutou, mas a gente tem que se colocar na posição de movimento social, né? Porque é essa tensão que faz as coisas andarem, né? Essa tensão que faz com que a gente possa conquistar mais, né? Porque são conquistas muito limitadas e a gente está perdendo até essas conquistas, né? Então, aí, como é importante a gente se manter aí numa ação sempre muito crítica e muito atuante na transformação social, né? Com os nossos movimentos. Muito bom, Cláudia. Seguindo um pouco nessa linha que você começou a desenvolver, dessa necessidade de se fazer um trabalho local de conscientização para transformações maiores, a gente sabe que a Maré ela é um celeiro de atividades culturais, né? Tem a escola de fotógrafos populares, tem grupos de teatro, tem grupo de música, né? A terra da Marielle Franco, né? Que se tornou um símbolo de resistência, libertário do feminismo e tal. E nessa linha que você falou da cultura, qual seria a cultura e a política? São duas coisas que andam de braços dados. O papel da cultura nesse mundo de identificação de valores, de identidades várias que esse país tem. Qual a cultura tem esse papel? Cultura e política são dois lados de uma mesma moeda? Beth, eu diria que sim, que a gente não pode abrir mão de uma política comprometida com a cultura popular. A gente viu, assim, eu participei, né, ativamente do movimento do Cultura Viva e dos pontos de cultura, e depois, dentro do Instituto Brasileiro de Museus, nesse contexto aí do Cultura Viva, foi criado um outro braço aí, que seria os pontos de memória, que são aqueles projetos, ações culturais, mais voltados para a preservação da memória popular, né? Então, a gente viu o quanto isso fortaleceu as comunidades, o quanto isso trouxe à cena pública, né? Pessoas que antes estavam nos seus territórios, que eram reconhecidas no seu território, respeitadas pelo trabalho que desenvolviam ali, mas que não eram vistas e respeitadas como pessoas que estavam contribuindo para a cultura do Brasil, não apenas para a cultura do seu território. Então, assim, é do território, daquele lugar que se faz. Então, as pessoas, em primeiro lugar, elas são dali onde elas estão, dali onde elas nasceram, para ali onde elas foram, onde elas trabalham. Então, é a raiz, é ali o chão dessas pessoas. Só que elas só podem ser projetadas e se projetar para além desse território, se colocando como cidadãs do mundo. É isso que nós somos, né? Então, a gente não está restrita a um território, mas a base, o alicerce, o chão, é esse território. E uma cultura, uma política assertiva, cultural, que foi feita naquele momento ali, que foi desenvolvida naquele momento, durante a gestão do Gil, foi isso, perceber, valorizar
essa cultura nos territórios para que essa cultura fosse vista por todos e fosse valorizada por todos como parte fundamental e indispensável para a diversidade da cultura brasileira, porque assim, a gente não pode abrir mão, né, dessas múltiplas realidades, porque é isso que torna a cultura brasileira ser tão rica, ser tão admirada no mundo todo, né? É claro que isso é comum em vários países, principalmente países de língua portuguesa, mas assim, eu nunca tinha ido a Moçambique, à África. Eu fui a primeira vez à África, em Moçambique, para até participar de um seminário cultural, um festival cultural, de um grupo que tinha já vindo aqui ao Brasil, já tinha conhecido o Museu da Maré e que queria criar um museu lá também, numa comunidade também periférica, Mafalala, em Maputo, né? E aí a gente foi lá, e foi incrível assim, o contato, as trocas, e foram 15 dias, e naquele momento ali foi apresentado, né, para a população, para a sociedade toda ali de Maputo, o projeto de criação do Museu da Mafalala, que hoje já existe, que está aí resistindo a tudo isso que está posto, inclusive a pandemia, né? E aí está atuando com festivais, muitas apresentações culturais, e em todo lugar que eu ia, as pessoas diziam, nossa, você é brasileira, e todo mundo amando o Brasil, a política desenvolvida no Brasil. E aí a gente ia em lugares públicos, por exemplo, fui em supermercados, era música brasileira que tocava lá, né? Então eu ouvia música popular brasileira, eu ouvia samba nos espaços públicos, né? Nos lugares do comércio. Então, assim, você vê a cultura brasileira, ela é essa riqueza admirada pelo mundo todo, justamente porque ela é diversa, ela é plural, ela é múltipla, e uma política cultural comprometida com essa visão é que não foi o único fator, mas foi o principal naquele momento, né, de trazer isso à luz, trazer isso ao cenário nacional. Então, assim, a gente não vive em guetos, não é porque o Museu da Maré está dentro da Maré que ele é um museu de gueto, não. É um museu para o Brasil e para o mundo, assim como o que a gente faz. Então, sem dúvida, assim como o que se faz nas comunidades. Então, sem dúvida, política e cultura têm que andar juntas. E quando a gente tem uma política que desvaloriza a cultura, aí eu não preciso dizer o que acontece, porque a gente já tem aí exemplos demais infelizes no Brasil, né? Infelizes. Então, assim, a política ela precisa ter o comprometimento e o respeito com a multiplicidade, a diversidade cultural desse nosso país e com as pessoas que fazem a cultura nos seus territórios. Elas têm que ser respeitadas, né, e valorizadas. Cláudio, vou prosseguir por aí também, tá? Porque, na verdade, aqui você, como sabe, né, nosso programa tem como objetivo fundamental discutir a soberania e o desenvolvimento. Nós queremos um país soberano, um país independente, né? E aí, queria que você, a professora Cláudia, diante da sua experiência também, que está na Maré, pudesse falar para nós aqui, e de todo o Brasil e do mundo, porque nosso programa é assistido no Brasil inteiro e até fora do país. Fala para a gente, Cláudia, a importância da cultura para a soberania e o desenvolvimento de um povo. Olha, é tudo, né? Porque quando a gente fala de educação, e educação num sentido amplo, a gente não está restringindo e nem pode educação à cultura escolar. Cultura escolar, a prática da escola, né, ela faz parte da educação, mas educação no sentido amplo, que é o que a gente acredita, envolve também cultura. Né? É importante porque a gente não trabalha
na escola, pelo menos na nossa escola, no Seja Maré, a gente não trabalha a educação desvinculada de cultura. Então, nossas ações, as ações que a gente, pedagógicas que a gente desenvolve, são ações que levam em consideração e que tem no centro também a questão cultural. Tanto é que a gente tem, não é só o Seja, mas também uma agenda cultural, que os estudantes, todo trimestre, porque lá a gente trabalha com trimestre, não com bimestre, como nas outras escolas, são trimestres. A cada trimestre, o estudante tem que preencher uma agenda cultural que a gente mesmo pode oferecer atividades culturais para levá-los para outros espaços, como pode ser para o Museu da Maré, como pode ser para o Museu da Vida, que é ali pertinho também, é nosso vizinho, né, ali em Manguinhos. E aí, assim, são várias ações culturais, às vezes ações que acontecem dentro do próprio Seja, que tem uma interação grande com movimentos culturais, apresentação de capoeira, grupos de capoeira, de teatro, né? A gente faz chás literários, e aí traz toda essa discussão também da questão cultural também na literatura, como é importante isso. Então, cultura e educação, elas estão juntas, e como elas são importantes na formação cidadã para a soberania, tanto a soberania do indivíduo, da pessoa, quanto para a soberania da comunidade e da nação, né? É preciso investir e fortalecer essas duas dimensões humanas, né? Educação e cultura. E não é por um acaso que a gente vive hoje, né, um país onde a gente tem ataques sistemáticos e ataques propositais à cultura e à educação. Então, são a ciência, é claro, né? Ataque à ciência, ataque à cultura, ataque à educação. E não é por um acaso, porque justamente se sabe que um povo soberano é soberano quando valoriza a educação, a cultura e a ciência, né? Então, a gente sabe que durante a ditadura militar, logo em seguida ao golpe, prender Paulo Freire, por exemplo, foi claramente um ataque a essa educação emancipadora, da autonomia, né, dos valores, né, que constrói a nossa soberania. Então, assim, não pensar, né, uma escola voltada, né, apenas para o saber, para o aprendizado escolar, exclusivamente dos conteúdos, pensar uma escola que eu acho, não sei, talvez não exista, pelo menos na minha prática. Eu já tenho 27 anos no município do Rio, como professora, e a gente sempre privilegiou a educação e a cultura como instrumentos, ferramentas importantes de construção de soberania, né, da cidadania, e essa experiência é muito marcante na educação de jovens e adultos, muito, muito fundamental, né? Então, não existe um povo soberano que não valorize sua cultura e a educação, e é isso que a gente está vendo aí, né? O ataque a tudo isso não é à toa, porque não se quer um povo soberano, é lógico. Bom, Jorge, nós já, assim, essa conversa foi muito, muito rápido, o tempo passou muito rápido, mas antes da gente... a gente sempre termina o nosso programa, Cláudia, com um aceno para o futuro, né? Então, nós estamos na rua novamente, estamos no movimento de resistência democrática no país, e a gente ainda tem esperança, né, de reverter isso que você acabou de dizer, né? Uma das primeiras medidas desse governo que está aí, inclusive, foi acabar com o Ministério da Cultura, né? Cortar as verbas da cultura, acabar com os financiamentos, com os patrocínios para o apoio ao cinema, às exposições, às várias manifestações de arte. Mas se a gente pensa num país que a gente espera que
volte a ser aquele país que você via sendo saudado em Moçambique naquela época, né? Como que você desenharia esse futuro, essa recomposição, essa retomada da valorização da cultura no nosso país no momento próximo, que a gente espera, futuro, mas bem próximo? Sim, futuro próximo, com certeza. Olha, eu acredito que é uma tarefa muito, muito difícil, porque esse pessoal, né, que é chamado em algum momento de pessoal, os fascistas, nazistas, e eu chamo de fascistas, nazistas, neoliberais, estão destruindo o país, porque, como a gente já sabe, né, a elite do atraso é essa elite que entrega o país porque nunca se sentiu pertencente a esse país, sempre se sentiu europeia ou estadunidense, é sempre uma elite que está estudando fora, e daqui só tira, né? Isso aqui é uma colônia de exploração para essa elite que suporta estar aqui, suporta, mas que tem como referência outros lugares, Miami, Europa, né? Então, infelizmente, até muito mais Miami, até, né? Então, essa elite que hoje passa vergonha internacionalmente e que quer colocar a sujeira para debaixo do tapete, criar uma terceira via, né? Essa elite aí é difícil, né? A gente conviver com essas pessoas e fazer um país, né? Refazer ou reconstruir esse país. Mas o que eu digo é que isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo, porque pessoas, grupos, movimentos coletivos, os movimentos sociais estão desde sempre, claro que isso sempre, mas se a gente for talvez definir uma data, né, um marco, digamos assim, desde o golpe de 2016, organizados, articulados e lutando, né, para não deixar que esse país seja totalmente entregue. Então, é uma luta diária, e a gente vê isso, eu vejo isso a cada dia no trabalho que é feito lá no museu, no trabalho dentro da escola de professores, professoras comprometidas e comprometidos, assim, pessoas muito, muito, muito engajadas com a transformação, e aquelas pessoas estão ali, né, fazendo o dia a dia. Eu acho que é exatamente isso, construir no dia a dia, e isso não parou de acontecer. Isso vem acontecendo, só que talvez ainda esteja difícil de perceber. Mas o que eu tenho certeza é que, se não fosse isso, acho que a gente já teria, o Brasil já não teria mais solução. Eu acredito que ainda há esperança, sim, num projeto de reconstrução, um projeto comprometido, e aí a gente tem que buscar realmente um pacto aí de reconstrução do país com quem possa, com correntes políticas que possam ser aliadas de fato, né, e possam contribuir para essa reconstrução, mas a base está aí, na resistência, no trabalho diário, e é isso que impediu do Brasil acabar, né? Isso que o grande exemplo disso foi como que imediatamente, quando começou a pandemia no Brasil, como que imediatamente movimentos coletivos se organizaram para distribuir cesta básica, kit de limpeza e higiene, EPIs, assim, como isso aconteceu tão rapidamente, porque essas pessoas já estavam organizadas, essas pessoas estão organizadas no seu dia a dia, e apesar de não ser algo que fosse o cotidiano desses movimentos, não era aquilo que se fazia, mas imediatamente, porque aqui no Rio a gente sabe que a gente não teve apoio, né, do poder público, as pessoas ficaram sem apoio no início, né? Não havia nada, e se não fossem esses movimentos se organizarem no Rio de Janeiro inteiro, né? Zona Oeste, Baixada,
as pessoas nas favelas, as pessoas se organizaram imediatamente. Então, assim, isso mostra, né, que existe uma base que está muito resistente e que está mantendo aí essa utopia, essa esperança pulsando. Então, já está sendo construído. Basta agora a gente ter mais espaço, né, na política, e isso vai acontecer com certeza, né? Vamos torcer aí, 2022 está chegando e a gente está aí com muitas expectativas, né, de conseguir virar o jogo. E vamos virar, Cláudia. Vamos virar porque exatamente como da sua fala, né, na verdade nós estamos diante de uma luta de classes. Exatamente. Brutal. Mas Brutal. como você demonstra para todos nós, quer dizer, a base está organizada, se organiza. O que está faltando é uma grande coordenação de toda essa base. Esse programa foi sensacional, Beth, porque revela a cultura popular, a cultura de resistência e que o nosso povo não está dormindo. O nosso povo está agindo, atuando e lutando contra uma classe dominante feroz que há nesse país. Exemplo disso hoje nos ensinou aqui a professora Cláudia Rose. Professora, suas considerações finais aí para o fim do nosso programa. Olha, só queria mais uma vez agradecer o convite, dizer que assim, um privilégio estar aqui com pessoas, nossa, tão ilustres aí nesse meio, né, tanto da comunicação quanto aí da resistência, né, que a gente tem, né, na resistência política, resistência cultural. Muito obrigada pelo convite e dizer que em breve, né, o museu vai estar reaberto. Assim, a gente está recebendo algumas visitas ainda muito timidamente por conta da pandemia, mas a gente acredita que em breve a gente vai estar aí aberto e novamente recebendo o convite para todo mundo que está assistindo a gente, que ainda vai assistir, para que venha visitar o Museu da Maré e ver de perto assim, né, como é que a gente trabalha e como é que a gente produz cultura lá na base, né, na favela. Legal. Muito lindo, né? Muito lindo. Isso é uma lufada de esperança aqui nesse nosso movimento de resistência. Só te agradecer, Cláudia, pela excelente entrevista, né, Jorge? Muito obrigada mesmo. Gratíssimos. E nós vamos encerrando por aqui, esperando todas e todos para a nossa próxima semana, e agradecer de novo, Cláudia, muito obrigada pela sua... Obrigada. Muito obrigado mesmo. Pela sua luz. Do nosso povo. Resistência do nosso povo. Preto, pobre, suburbano, periférico e camponês, indígena, é a representação do Museu da Maré. Muito obrigado, Cláudia. E toda a comunidade da Maré. A luta, obrigada, até a semana. Lutando por todos nós. Isso. Obrigado. Vamos em frente. Obrigada, até a semana que vem. Tchau. Tchau.